Nós trouxemos hoje questões para a gente falar das regras da situação. A primeira questão traz aí uma tirinha e as perguntas, né? Aí vem, com relação à acentuação gráfica das palavras no texto, é correto afirmar. Ele quer aí a resposta correta, a questão que está correta, ou seja, as outras vão estar incorretas. Aí ele traz a palavra por, quinto quadrinho, deveria ter recebido acento diferencial por se tratar de uma forma verbal. Aí vem, essa palavra por deveria receber esse acento, a gente tem que ir lá no quinto quadrinho, onde tem agora, por favor, ensine para a gente coisas realmente importantes. Então, esse por aí não é um verbo, é uma preposição. Mas aí a gente vem para a questão. O verbo por necessita desse acento diferencial, porque houveram mudanças com o novo acordo ortográfico e muitos dos acentos diferenciais caíram. Mas o acento do verbo por continua e do verbo pôde. Então, esses dois acentos diferenciais continuam. Então, o erro que está aí é dizer que essa palavra por na tirinha é um verbo. Não é um verbo, é uma preposição, então não deve ser acentuada. Não deveria realmente ter recebido o acento, e a questão está errada porque não se trata de um verbo, se trata de uma preposição. A palavra parabéns, no terceiro quadrinho, recebe um acento diferencial por estar no plural? Não. Parabéns recebe o acento por se tratar de uma oxítona terminada em ens. Então, é a regra das oxítonas aí que entra nessa questão. Então, ela não está acentuada com acento diferencial, e sim por ser oxítona. A palavra mi, no primeiro quadrinho, deveria ter recebido acento por se tratar por ser um monossílabo tônico terminado em e. O pronome mi é um monossílabo, mas é um monossílabo átono. A gente vai trabalhar melhor essa questão dos pronomes átonos e pronomes tônicos quando a gente for tratar do assunto de morfologia. Mas o mi, ele é um pronome átono. Então, não devem, os pronomes átonos, os monossílabos átonos não devem receber acento. O acento na palavra é, terceiro quadrinho, pode ser classificado como diferencial, porque não há regra que justifique o seu uso, também está incorreto. A palavra é o verbo, é do verbo ser, e é um monossílabo tônico. Por ser um monossílabo tônico e terminar na letra E, deve receber o acento por a regra dos monossílabos, a regra dos monossílabos, e não por ser um acento diferencial. A palavra ótima, terceiro quadrinho, recebe acento por ser proparoxítona. Sim, ela tem 3 sílabas e recebe esse acento na penúltima sílaba, o que é a regra das proparoxítonas. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Ainda mais questão de acentuação gráfica. Assinale a alternativa correta quanto à acentuação gráfica. Essas questões são interessantes porque são frases, não são palavras separadas, são frases, e aí tem a questão de palavras que estão acentuadas de forma incorreta, e pode ter palavras também que não estão acentuadas, que deveriam ter o acento gráfico e não tem o acento gráfico. Aqui na primeira frase logo, aqui dá muito caju de maio a setembro. Nós sabemos que as palavras oxítonas terminadas em i e em u não podem ser acentuadas, então essa está incorreta. Aqui não deveria ter esse acento e caju também não deveria ter acento por terminar em u e ser oxítona. No ritmo em que andávamos, levaríamos toda a manhã para percorrer 2 léguas. Então, aí, o erro está na palavra ritmo, porque ritmo é uma palavra paroxítona terminada em o. As paroxítonas terminadas em a, em o e em e não são acentuadas. Então, o erro está já aí nessa primeira palavra. Letra C. Para mantê-los saudáveis, é melhor alimentá-los com legumes crus. Então, mantê-los está acentuado de forma correta, é um verbo no infinitivo que perde o R e tem um acento terminado em E, em A ou em O, eles também terão acento
junto, acompanhados dos pronomes. Então, perde o R e fica com acento em mantê-los. Assim como alimentá-los, também a mesma situação. Saudáveis também está correta, é uma paroxítona terminada aí em is, então ela recebe o acento. E o E também é o verbo, como a gente já falou na última questão, é um monossílabo tônico e tem que receber o acento. Então a resposta correta aí está na letra C. Agora vamos observar onde é que tem o erro nas outras questões. Na letra D tem: Joel tinha os bíceps mal definidos e o toque exagerado para alguém tão baixo. Então aí tem dois erros. Bíceps é uma palavra paroxítona terminada em PS, deveria ter o acento. E alguém também deveria ter o acento por ser um oxítono terminada em "em". Na letra E, o juiz condenou a devolver com juros aos cofres públicos todo o dinheiro desviado. Aí todas elas estão com problemas. Juiz não deveria ter acento. Aí a regra dos hiatos, aí o I está em hiato com o U, mas ele está acompanhado do Z, na mesma sílaba. Ele só pode ser acentuado se estiver sozinho ou acompanhado do S. Então, como ele está acompanhado do Z, o juiz não leva acento. Então, cofres também não leva acento porque termina em ES. Então, se a palavra termina em ES e ela é paroxítona, ela não recebe acento. Públicos deveria ter acento por ser uma palavra proparoxítona. Então, ela deveria receber acento aí na sílaba pu. Senão, a gente teria que ler aqui públicos. Se não tem um acento, ficaria públicos. Então, pelo contexto, a gente percebe que é públicos, então deveria também ter acento. Então, todas essas palavras aí estão com problemas de acentuação. Indique a alternativa é que nenhuma palavra é acentuada graficamente. Aí tem uma diferença, né? Todas as palavras com mais de uma sílaba, elas têm uma sílaba tônica, mas nem todas as palavras recebem esse acento gráfico, que é o sinal que a gente coloca nas palavras. Então, na primeira linha aí, lápis deveria receber acento, por ser paroxítona, terminada em IS, então deveria ter acento. Então, aí a gente já elimina essa questão e já passa para a próxima, letra B. Ruim, sozinho, aquele e traiu. Ruim tem também um hiato, mas o I está acompanhado do M, não recebe acento. Sozinho é uma paroxítona terminada em O, também não recebe acento. Aquele é uma paroxítona também terminada em E, não recebe acento. Traiu, tem um hiato também aí, o A e o I, mas o I não está sozinho nem acompanhado de S, está acompanhado do U, então também não recebe acento. Então a resposta correta é a letra B. Na letra C, orquídea deveria receber acento. Na letra D, légua deveria ter acento, tênis também deveria ter acento. Na letra E, álbum deveria ter acento, vírus também deveria ter acento. Então, a resposta correta é a letra B. Considere as palavras abaixo que aparecem acentuadas no texto e assinale a única alternativa na qual a acentuação da palavra está corretamente justificada. Aí ele quer que você saiba a regra que está acentuando essas palavras. Aí ele coloca aí a palavra e a regra que ele bota. Ele só quer que você diga que está com a regra correta. Ninguém, aí ele coloca que é uma paroxítona terminada em "em". Não, é uma oxítona. Se tem a última sílaba acentuada, vai ser oxítona. A acentuação está correta, mas a regra seria oxítonas terminadas em "em". Detê-lo, oxítona terminada em "o". Aí uma oxítona terminada em "e". Então, não está correto a regra que ele coloca. É oxítona, mas é oxítona terminada em "e", não em "o". Máquina, acento diferencial. Aí não é um acento diferencial. Máquina é um acento da regra das proparoxítonas. Toda proparoxítona é acentuada, não é uma regra de diferencial. Saía, paroxítona terminada em ditongo. É uma paroxítona, mas não é terminada em ditongo. Essa paroxítona ela é acentuada por ser um hiato.
o I faz um hiato aí com o A, primeiro A, e ele é acentuado por causa disso. E ele não está junto com o outro A, ele está sozinho aí são 3 sílabas. Na verdade, são 3 sílabas, por isso que é paroxítona, mas não é terminada em ditongo, é terminada em A, mas é acentuada pela regra do hiato. Lá, monossílaba tônico terminado em A. Então, essa está correta. O A é um monossílabo, é tônico e termina em A. Então, a resposta correta é a letra E. Quanto à acentuação das palavras, assinale a afirmação verdadeira. A palavra tendem deveria ser acentuada graficamente como também e porém, não, porque tendem é uma paroxítona, então não deveria ser situada. Também, porém, são palavras oxítona terminadas em E, então estão corretamente acentuadas. As palavras saíra, destruída e aí acentua-se pela mesma razão. Está correto. Todas elas são acentuadas pela regra do hiato. Tem um I junto aí com o A fazendo um hiato. Está numa sílaba sozinho, então tem que ser acentuado. Tanto saíra como destruída e aí. É bom prestar atenção porque, como tem palavras curtas aí, se confundir com monossílabo. E aí imaginar que esse aí não deveria ser acentuado por terminar em I. Mas aí, na verdade, não é um monossílabo, é uma palavra de sílaba e deve ser acentuada pela regra do hiato. Mesmo sendo oxítona, a regra do hiato também funciona nas oxítonas. Então, se tiver esse hiato aí, deve ser acentuado mesmo sendo oxítona. O nome Luiz deveria ser acentuado graficamente pela mesma razão que a palavra país. Não pode, como eu já disse, Luiz tem também o hiato, mas o I está junto com o Z. A gente só acentua esse hiato quando ele estiver sozinho ou acompanhado apenas do S. Então, país tem um acento porque esse I está acompanhado do S. Então, ele tem que receber o acento. Luiz não vai receber o acento porque o I está junto com o Z na sílaba. Os vocábulos já e só recebem acento por constituir monossílabos tônicos fechados. Isso porque todas elas são abertas. Fechado seria e sou, por exemplo. O A não vai ter o A fechado. O A só vai ser nessa situação mesmo. Então, para ser fechado, teria que ser e o. Então, aí a gente tem o é aberto, já é aberto e o sol também é aberto. Então, o erro está aí. São todos monossílabos tônicos, mas não são fechados, são abertos. Então, são as pegadinhas que eles colocam nas questões. Acentua-se simpático, centímetro e simbólico, porque todas as paroxítonas são acentuadas? Não. Todas que são acentuadas são as proparoxítonas. Aí todas elas são proparoxítonas. Então, o erro da questão está aí no paroxítona. A alternativa que traz informação correta sobre a respectiva regra de acentuação das palavras e seus pré-requisitos é: na palavra saía, o I recebe acento gráfico porque forma hiato com a vogal anterior, constitui sílaba e não está precedido de ditongo, além disso não é seguido de NH. Então está correto. Agora é para prestar atenção nessas palavras que depende do contexto em que elas estejam inseridas, porque, por exemplo, saía tem acento, saia não tem acento, então depende do contexto que ela vai estar inserida. O I da palavra saía está indevidamente acentuado, pois em palavras paroxítona, o I que forma hiato não recebe acento gráfico. Se ele for paroxítona, ele recebe, se for oxítona, ele recebe, desde que esteja dentro das regras que eu já falei sobre hiato. A palavra herói está indevidamente acentuada, pois não se acentua graficamente a vogal tônica dos ditongos aberto e oi. Se acentua quando está em uma palavra oxítona. Então, herói é uma palavra oxítona, vai ser acentuado. Se fosse uma palavra paroxítona, aí nesse caso não seria acentuado os ditongos abertos. As palavras po e pode também poderiam ser grafadas sem o acento, pois as regras de ortografia em vigor consideram facultativos os acentos diferenciais. Nesse caso, é obrigatório. O verbo por deve ser acentuado e o verbo pode, no passado, deve ser acentuado também.
para diferenciar de pôde diferenciar de pode. Então, deve ser acentuado e por o verbo ser diferenciado de por a preposição. As palavras pô e pode não deveriam estar acentuadas, pois as regras de ortografia em vigor não prevêem o uso de acentos diferenciais. São as únicas duas palavras que prevê esse acento diferencial. Então, também está incorreta essa questão. A nossa última questão, aqui tem heróis da natureza. Aí ele quer que você encontre nas respostas a palavra que também tem essa mesma regra de acentuação. Então, ele está adequado, já que tem estrutura semelhante a país. Não, a regra de heróis aí é a regra dos ditongos abertos. Então, a gente vai ter que encontrar uma palavra que esteja acentuada por ser ter um ditongo aberto e ser oxítono. Então, apropriado, posto que se enquadra no caso de ímãs. Também não, ela é uma oxítona e ímãs é uma paroxítona. País é oxítona, mas a regra de acentuação é a regra dos hiatos. Correto, pois segue a mesma regra da palavra anéis. Aí está correto, porque anéis também é uma acentuação de um ditongo aberto em oxítona. Então, tem a mesma regra da palavra heróis. Errado, visto que infringe a norma também aplicada à ideia. A ideia não. Ideia é uma palavra paroxítona. Por isso, esse ditongo não é acentuado. Só é acentuado quando for em oxítona. Incorreto, porque se aplica o mesmo princípio do termo boia. Também é a mesma coisa. Boia e ideia tem é a mesma coisa, paroxítona e não oxítona. Então, é isso que tinha para acentuação gráfica hoje. Agradeço a participação de todos e todas. Quem não assistiu às outras aulas, podem assistir. Quem assistir depois também, compartilhe, curtam e façam os comentários. E muito obrigado, boa tarde.